Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e parece que simplesmente os investidores não têm sossego, porque agora não para de sair da mídia tanto a CEMIG quanto a Copasa, e as duas estavam com um desempenho excelente no mercado, tanto nas suas cotações como na apresentação dos resultados do terceiro trimestre e lucros crescentes. Mas agora veio uma proposta política para fazer a federalização das duas companhias. Em outras palavras, isso aqui começou a mexer muito forte com o mercado, simplesmente derrubando as cotações das duas empresas. Por exemplo, a própria CEMIG caiu em apenas 6 pregões, quase 22%. E tudo isso porque o Zema diz que a proposta que inclui a federalização de estatais pode ser uma solução para a dívida com a União. E eu estou trazendo esse vídeo especial a respeito desse assunto, justamente para atender aos vários pedidos que eu recebi da nossa comunidade do Ativo Virtual. Afinal de contas, a questão toda aqui dessa proposta é que ela seria uma alternativa de recuperação fiscal, servindo como parte de pagamento de uma dívida de cerca de 160 bilhões de reais que Minas Gerais deve à União Federal. E justamente pensando em tudo isso é que nesse vídeo especial estou trazendo aqui qual é a finalidade da federalização, por que dessa proposta que foi feita e, é claro, como isso pode impactar os acionistas atuais das duas empresas, e para quem não é acionista, mas deseja ser investidor de uma das duas, isso pode representar uma oportunidade ou uma cilada. E também, quais são as chances de efetivamente isso acontecer, e sem falar as análises que eu sempre trago aqui no canal, que agora nesse especial vai ser sobre a Copasa com as ações CS, MG3 e da CEMIG com CEMIG 3 e CEMIG 4. E neste caso tem sim diferença para as ações ordinárias e para ações preferenciais, mas eu já comento isso nesse vídeo. E justamente por trazer todas essas informações logo pela manhã, resumidas aqui para você, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, e é claro, se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Bem, eu entendo que o primeiro passo para a gente começar a falar sobre o assunto é ter certeza que todo mundo conhece e entende o que é a federalização. Afinal, é um assunto muito sério que está envolvendo as duas empresas e é necessário dar esse tom de seriedade ao que está acontecendo. Então, primeiramente, é importante entender que no contexto das empresas estatais, esse processo chamado de federalização, ele se refere ao processo de transferência de controle de uma empresa que está sob a gestão de um estado ou município para o governo federal. E esse processo pode ocorrer por diversas razões, incluindo renegociação de dívidas, como é o caso aqui das duas empresas, de cerca de 160 bilhões de reais que o estado de Minas Gerais deve aqui à União Federal. E no caso específico da CEMIG e da Copasa, a proposta de federalização, ela surgiu como parte de um plano de renegociação de dívidas justamente da dívida do estado de Minas Gerais com o governo federal. E a ideia aqui, essencialmente, é transferir a participação do estado nas empresas, além de outros ativos, para o governo federal. E essa transferência pode trazer desafios significativos, como a necessidade de aprovação pelos órgãos legislativos, também a possibilidade de acionistas minoritários da Copasa e detentores de ações com direito a voto da CEMIG exercerem seu direito de tag-along, e que inclusive eu vou falar mais sobre esse assunto ainda neste vídeo, e que, obviamente, a questão regulatória no setor de saneamento, onde as concessões são municipais ou divididas entre os estados e municípios. E quando muitas pessoas me perguntaram a respeito desse alarde que estava acontecendo no mercado, a respeito dessa proposta que foi feita, minha primeira reação foi dizer: existe uma complexidade muito grande nesse processo para que essa proposta ela seja realmente efetivada. Então, um desejo político não necessariamente ele vai se concretizar, mas tônica que veio para o mercado é como se fosse garantia que isso iria acontecer. E por isso começou essa debandada de vários investidores da Bolsa de Valores, tanto da Copasa quanto da CEMIG, a vender suas ações, sem parar para poder pensar duas vezes se isso realmente faz sentido e qual a possibilidade real disso acontecer, e se acontecer, se isso vai realmente trazer um impacto tão grande assim para a lucratividade da empresa. Assunto esse que eu também vou falar nesse vídeo. Mas primeiramente é importante lembrar que historicamente no Brasil, a federalização ou a privatização de empresas estatais não teve sempre resultados positivos. Por exemplo, todas as distribuidoras controladas pela Eletrobras e vendidas em 2018, que vieram a processos semelhantes de federalização, apresentaram resultados não favoráveis. Além disso, na década de 90, alguns bancos estaduais foram federalizados como parte de um acordo de renegociação de dívidas que envolveu privatizações. E esse processo foi frequentemente acompanhado de uma discussão sobre a eficiência do setor privado em comparação com o setor estatal. Mas é importante lembrar que as empresas estatais
estatais no Brasil é marcada por diferentes fases. Durante, por exemplo, os anos 70, as estatais desempenharam um papel crucial no crescimento econômico do Brasil, especialmente durante a crise do petróleo. Porém, essa estratégia de crescimento baseada em endividamento levou a desequilíbrios econômicos que acabaram perdurando até os dias atuais. Já nos anos de 1990, houve uma significativa privatização e abertura de capital de grandes empresas. E aqui é muito importante ressaltar como, por exemplo, o caso da Vale do Rio Doce, que se tornou apenas Vale. E com isso, os investimentos das estatais caindo com o menor nível dos últimos 40 anos. Sendo que quem quiser saber mais a respeito desses eventos históricos, eu vou deixar até essa pesquisa que eu fiz nesse artigo publicado nesse site, e que obviamente ele é um pouco mais extenso, são várias páginas, explicações e documentos detalhados que ajudam a compor a ideia do que realmente aconteceu e motivações de época para fazer a federalização. Então, para quem quiser conhecer mais, vai ter o link na descrição para esse documento aqui. E aí é importante também mencionar que o Programa Nacional de Desestatização, ou seja, o PND, ele foi lançado no início da década de 90 e teve como objetivo principal transferir a maior parte das atividades empresariais do Estado para o setor privado, motivado principalmente por razões fiscais e macroeconômicas. E esse programa resultou na privatização de 33 empresas entre 1990 e 1994, gerando uma receita de 8,6 bilhões de dólares e foi ampliado no governo do Fernando Henrique Cardoso, gerando mais 78,6 bilhões de dólares de receita até o ano de 2002. Sendo que no final das contas, esse estudo aqui foi realizado com 102 empresas privatizadas entre 1987 e os anos 2000 e acabou concluindo que, de todo modo, elas melhoraram o desempenho após serem geridas pela iniciativa privada, com base em 15 indicadores de performance, incluindo lucratividade e eficiência operacional. Então, essencialmente, em resumo, por que a federalização está assustando o mercado? Justamente por isso. Porque, historicamente, a gestão pública não prioriza o retorno das empresas e dos acionistas. E assim, é por essa razão que os investidores não querem estar no papel, ou seja, acaba vendendo as ações das empresas e os preços acabam sendo massivamente reduzidos no mercado da Bolsa de Valores. Mas, de todo modo, é importante lembrar que, seja estatal ou seja federal, a empresa vai continuar sendo do governo. Então, isso equivale, de toda maneira, a toda a experiência que eu expliquei ao longo da história. E uma questão que não foi avaliada, e eu pelo menos não encontrei ainda, foram questões mais localizadas às próprias concessões, porque podem ter cláusulas que previnem movimentos como esse. Mas os desafios são imensos. Embora Zema disse que está extremamente satisfeito com as duas reuniões que teve e, na opinião dele, depois de décadas, talvez os estados endividados, dentre eles Minas Gerais, haverá uma perspectiva de uma solução definitiva para a questão de dívida bilionária dos estados. Eu acho que ele está contando vitória antes da hora, justamente por todas as implicações que eu acabei de decorrer nesse vídeo até aqui. Agora, sem dúvida nenhuma, vamos ter que aguardar para ver o desenrolar desses fatos. Algo importante que eu preciso destacar aqui para a nossa comunidade é que tanto a CEMIG quanto a Copasa se manifestaram a respeito sobre essa possível federalização, sendo que a Copasa informou em nota que recebeu um ofício do governador do estado de Minas Gerais, o Romeu Zema, afirmando que o estado tem buscado soluções junto à União para a questão da dívida pública estadual. Sendo assim, foram apresentadas ao governo mineiro algumas opções que ainda serão analisadas minuciosamente, tanto por técnicos do próprio governo federal quanto do governo estadual. E é por isso que a Copasa ainda não se manifestou ou aceitou do governo do estado sobre o ponto referente à eventual federalização das estatais e estaduais com as ações listadas em bolsa de valores. E, obviamente, as duas empresas foram questionadas a respeito das oscilações atípicas do mercado. Como eu mostrei logo na abertura do vídeo, as duas empresas sofreram forte oscilação no mercado, como estamos vendo aqui o gráfico da Copasa com CSMG3, que teve uma queda monumental exatamente aqui no dia 22 de novembro. E de acordo com a nota oficial da companhia, ela entende que a oscilação atípica pode ter relacionado à notícia divulgada do dia 22/11, e isso aqui não é novidade. É claro que o maior indício é este mesmo, em diversas mídias, em que o governador do estado de Minas Gerais concorda com a eventual federalização de algumas companhias controladas pelo estado. Já a CEMIG informou na última quarta-feira que essa federalização de empresas para abater dívidas do estado de Minas Gerais trata-se de um processo sem qualquer participação da CEMIG, e que, se está acontecendo,
acontecendo, ela está tramitando em âmbito externo à companhia, ou seja, ela não sabe nada sobre isso, não foi comunicada também sobre o assunto, pelo menos oficialmente. A CEMIG foi criada e é controlada pelo governo de Minas Gerais, que é detentor de 50,97% das ações acionárias com direito a voto da companhia. Já as ações preferenciais da CEMIG acabaram fechando em queda de 9,71%. E aí é que se torna muito importante avaliar alguns cenários das duas empresas, justamente para poder entender os impactos. Afinal de contas, a CEMIG com o CEMIG 4 são as ações preferenciais da companhia. Se viermos aqui em empresa, vamos ver facilmente que na explicação das informações sobre a empresa que temos aqui no Investidor 10, as ações não possuem tag along. Agora, as ações CEMIG 3, se viermos em empresa, também vamos observar aqui nas informações sobre a companhia que ela possui um tag along de 80%. Então, é importante entender o que isso significa. Afinal, eu já trouxe essa explicação no canal várias vezes, mas sempre temos novos inscritos no canal ou novos investidores. Então é importante entender que o tag along é um direito que protege os acionistas minoritários de uma empresa em caso de venda de controle acionário. Quando uma empresa é vendida, esse tag along ele garante que os acionistas minoritários possam vender as suas ações pelo mesmo preço que foi oferecido pelos acionistas majoritários. Então, o valor que for negociado em eventual, ou seja, caso essa federalização realmente vá para frente, ela aconteça, que for dedicado para pagar a dívida, ou seja, vai ser o valor negociado por ação, vai ser o mesmo que os acionistas que possuem 100% de tag along vão receber. Então aqui você já notou uma coisa importante. Só vai receber o mesmo valor aqueles acionistas que têm tag along de 100%. Mas aqui no caso, apenas as ações ordinárias têm tag along e ainda por cima é de 80%. E isso refletiu naturalmente um risco maior para as ações da CEMIG, por isso que ela caiu mais do que as ações da Copasa, por exemplo. Então vamos dizer assim, os acionistas das ações ordinárias têm o direito do tag along de 80% e isso significa que se o controle da companhia for vendido, eles têm o direito de vender suas ações por 80% do preço por ação pago ao acionista controlador. Agora, as ações da CEMIG 4, que não possuem tag along, não recebem o mesmo direito e assim fica suscetível à cotação que estiver no mercado. Em contrapartida, as ações da Copasa com CSMG3, elas estão inscritas no segmento de novo mercado. E esse é um ponto que eu sempre trago aqui no canal e muitas vezes as pessoas simplesmente não acham que isso é relevante, mas está inscrito no segmento de novo mercado, é o que garante os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na Bolsa de Valores pode possuir e, naturalmente, por conta do novo mercado, só existem as ações ordinárias, o que dá a ela uma liquidez média diária muito maior, justamente por ter apenas essa classe de ativo e necessariamente toda empresa que está listada no segmento de novo mercado tem tag along de 100% para sua ação ordinária. E como eu expliquei, não tem ações preferenciais e nem ações em unit. Então, no caso da Copasa, os acionistas vão ter direito de receber exatamente o mesmo valor que for oferecido ao acionista controlador, o que deixa muito claro quanto que fica suscetível para o mercado, ou seja, o mercado pode variar o tanto que for, que esses acionistas poderão vender por esse mesmo valor. Claro que se a negociação não for boa e o mercado caiu mais, aí obviamente o preço vai ser mais impactado. E aí entra uma outra questão, que é justamente o valor patrimonial. Porque quando ela for negociada, vai ser considerado o valor patrimonial da companhia. E aqui podemos ver que o patrimônio líquido da Copasa é de 7,89 bilhões de reais e atualmente o valor de mercado dela é de 6,93 bilhões. O que reflete instantaneamente para a gente é justamente o PVP, que mostra que a empresa está 12% abaixo do que ela vale no papel. E agora, provavelmente, a maioria já está entendendo por que é tão importante avaliar o PVP, se a empresa está no segmento de novo mercado, se ela tem tag along, justamente por situações como essa. No caso da CEMIG, as ações preferenciais estão 5% abaixo do valor patrimonial e assim dá para saber qual seria a cotação provável nessa negociação. Basta somar 5% em cima desse valor para ter uma noção. É claro que existem outros elementos para serem considerados aqui, mas de uma maneira geral seria isto, apenas para tornar mais simples. Agora, as ações CEMIG 3 estão aqui cotadas a R$ 15,51, mas notem o PVP, 40% acima do valor patrimonial. Por isso que eu estou dizendo que tem outras nuances, porque não é apenas uma classe de ativo que caracteriza qual o valor total da empresa. Quando ela for vendida, tudo vai ser colocado na mesa e avaliado, ou seja, vai fazer valuation da empresa. E se observarmos, por exemplo, os dados que foram publicados no DRE e estão disponíveis aqui no Investidor 10, o valor do patrimônio líquido da CEMIG é de 24,43
bilhões. E o valor de mercado é um pouco maior, de 26,89 bilhões, o que imediatamente faz com que a gente conclua que as ações estão mais caras nesse momento do que ela vale no papel. E quando eu me refiro a isso, estou dizendo da empresa como um todo, mas tem o valor de firma e tem outras questões para serem colocadas, o que levaria as ações da CEMIG, de acordo com a análise de algumas casas de análise, por exemplo, como a Genial, a fazer o valuation das duas empresas e descobrir que as ações da Copasa teriam um valor patrimonial de R$ 20,70 por ação e da CEMIG de R$ 13,50 por ação. Só que aí tem a questão do tag along que eu acabei de explicar. E assim as ações da Copasa, se essa avaliação estiver correta e aderente àquilo que vai ser proposto para o acionista controlador, os acionistas teriam direito de receber a mesma proposta e seria em torno desses R$ 20,70. Já para a CEMIG, vale lembrar que as ações CEMIG 3, que são as ações ordinárias, teriam direito de receber 80% dessa proposta aqui, mas as ações preferenciais não têm direito nenhum. Então, quando observamos esse gráfico da CEMIG com as ações CEMIG 4, é claro que ele assusta porque a queda aqui ela foi monumental, o que obviamente vai depender do seu apetite a risco para entender se isso aqui é uma oportunidade ou uma possível cilada do mercado. Porque imagine, se a federalização for concluída, ou seja, ela realmente for acontecer, ela foi aprovada e vai seguir, a gente pode olhar aqui no semanal que vamos ver que tem mais espaço para cair o valor das ações. Observando aqui o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, vamos ter essa linha de suporte, depois essa, enfim, temos várias linhas de suporte aqui, sendo que a primeira mais relevante vai ficar nos R$ 9,61, sendo que apenas na última semana as ações da empresa caíram 21%. E o que eu estou fazendo? Bem, peguei uma pequena parte do meu capital e comprei as ações CEMIG 4, que foi justamente o ativo que teve maior impacto. Fiz uma compra parcial no primeiro suporte e depois fiz uma compra parcial no segundo suporte. Isso porque a expectativa do mercado gera o preço do ativo. Mas se essa federalização não acontecer ou ela não tiver o impacto que o mercado está esperando que tenha, certamente o papel vai voltar a valorizar muito rápido, porque a CEMIG está apresentando lucratividade crescente, com uma boa gestão dos seus ativos e expandindo os seus negócios. Então a saúde financeira da CEMIG é muito boa, o que traria o valor das ações para cima muito rápido. Agora, como todos os vídeos do Ativo Virtual, isso não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. O meu tempo como investidor e o meu apetite a risco certamente é diferente do seu e a minha tentativa de fazer isso aqui pode estar completamente errada. Ou seja, a federalização pode acontecer e o pior caso acontecer também. Ou seja, um cenário em que vá para o governo federal e as ações continuem caindo. Mas e você? O que você pensa a respeito dessa proposta do governador do estado de Minas Gerais e como você está enxergando esse momento da Copasa e da CEMIG? E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os vídeos aqui do canal. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.